Tá friozinho hoje, hein? Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Plano Maior. Hoje eu aqui nas vibrações e o nosso professor Carlos na palestra. Vamos esperar os nossos amiguinhos chegarem enquanto a gente comenta esse frio lascado de hoje. Bastante, viu? Muito gelado mesmo. Tá louco. Olá, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Como você O está? aluno muito aplicado, viu, André? O Daniel é? É, Olha só. Oi, Elka. Oi, Cida. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Joaquim também. Ô, minha querida Lúcia, como você está? Doutor Claudiomir, seja bem-vindo. Reinaldo também. Tinha uma lenda, Carlos, no grupo, que o Reinaldo ia fazer vibração aqui também de domingo, sabia? é? É, Opa! Mas ele está quem fugindo, ele sabe? fugiu de segunda-feira já. Não, mas de domingo ele disse que ia. É, Pô, é. Oi, Michele, seja bem-vinda. Tá frio, né? Também tô com frio, sim. Ô, Oi, Renato, boa noite, seja bem-vinda. Lúcia, tirando o frio, tá tudo bem, sim. Eu tô meio bagunçado com a cabeça da viagem, dos horários, mas tá tudo bem. A Luciana também tá bem. Né, Luciana, tudo bom? Chegou aqui com a gente. Ó, o Reinaldo escreveu, Carlos, que é logo, logo. Ele tá enrolando só. Eu faço isso há uns dois, ele deve estar enrolando só uns 5 anos. é verdade. Boa noite, Edna. Boa noite, Isabel. Tudo bem? Como vocês estão, gente? Marisônia, boa noite. Hoje o tema é a porta. Dá para definir se a pessoa é do interior ou não, só falando o tema. Quarta. Oi, Silvana, tudo bem? Como você está? E o Luiz, está aí contigo? Manda um abraço para ele. Ô, Elka, fala aí pro Reinaldo vir fazer também vibração aqui com a gente. Não morde. Não é não, Carlos? Não só vibração, hein? Fazer palestra também, né? Tá na hora. Calma, cara, calma, calma, calma. Não assusta. Não assusta. Assusta? Ai, gente. Mais um minutinho para esperar todo mundo chegar. A Silvana diz que o Luiz está tudo bem, está tudo certo. Então vamos começar, né? Vamos fechar os nossos olhos, aquietar o nosso coração, pedindo a Deus, aos nossos mentores e guias, que possamos começar mais um evangelho. No lar, aqui feito em grupo, com todos os nossos amigos queridos, formando essa corrente de amor, de paz, onde
aprendemos uma lição, refletimos para o início da semana, ela possa ser com mais paz, mais tranquilidade e com muito mais amor. Por isso pedimos a Jesus e aos nossos mestres que possamos iniciar mais um trabalho, mais um evangelho no nosso lar. Que assim seja. Amigos, deixo vocês com o professor Carlos e volto no final, tá bom? Carlos, boa palestra. Obrigado, querido. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa noite fria. Hoje vamos falar, o tema da palestra é a porta, né? E temos bastante coisinha para falar sobre esse tema, né? Emmanuel coloca essa metáfora, né? Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, né? João 10:7. Foi buscar lá em João. E essa metáfora da porta nos ensina que existem caminhos, né, seguros para a nossa evolução espiritual. E que a atenção, a disciplina, né, e o amor ao próximo são fundamentais, né, para atravessá-los. É muito importante, né, disciplina, né? Eu lembro que tem uma passagem de Chico Xavier que pergunta a Emmanuel: como eu posso me tornar um bom espírita, né? E Emmanuel diz para ele 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E nessa passagem coloca exatamente a disciplina e o amor ao próximo, né? Isso é muito importante. Tem muita gente, muitas pessoas hoje que vivem somente para si, né? Essa parte do amor ao próximo, do cuidado ao próximo. E essa é uma das coisas mais importantes da nossa evolução, né? Trabalhar para nós, mas nunca esquecer o próximo, né? Eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele encontrava-se em Jerusalém, pouco antes da sua crucificação, né? Havia curado um cego de nascença. Havia curado um cego de nascença. E despertando discussões entre os fariseus, né? Sempre os fariseus sobre Jesus, né? Sobre sua autoridade espiritual, né? Diante das dúvidas, da incredulidade, ele se apresenta como o verdadeiro guia e protetor das almas, dizendo com firmeza e ternura, né? Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E o que quer dizer isso, a porta das ovelhas? Na Palestina antiga, né? O pastor se colocava na entrada do redil. O redil era onde se colocava as ovelhas à noite. E ele deitava, ele dormia ali na porta do redil. Por que ele dormia ali? Porque as ovelhas não saíssem e, né, e que o predador não entrasse, a não ser passar por ele, né? Com essa imagem simples, mas profundamente simbólica, Jesus nos ensina que ele é o acesso seguro à vida espiritual, né? A passagem que conduz à paz, à verdade e à comunhão com Deus, né? Então, por isso que a porta, ele coloca isso como Jesus ali na porta, né? Somente deixando entrar aqueles que têm condições ou que buscam a Deus, a Jesus, o que buscam se melhorar, o que busca a evolução. Então ele está ali na porta exatamente representando isso. Na porta se representa exatamente Jesus, né? É o caminho do Evangelho que nos conduz à luz, à proteção espiritual que ampara os corações
cansados, né? A ligação direta com o Pai que realiza pela vivência do amor e da caridade, né? Então é muito importante essa busca, né? Sempre através das coisas positivas nossas, né? Entrar pela porta das ovelhas é aceitar Cristo como guia e modelo, né? É abrir o coração, transformar ele em nosso interior, né? E seguir o caminho estreito do dever, né? Da humildade, da confiança de Deus, né? Assim como o pastor vela por suas ovelhas, Jesus vela por todos nós, né? Chamando-nos suavemente pelo nome da consciência, né? Entrar por essa porta é uma escolha espiritual, né? Uma escolha espiritual. É deixar para trás os campos do egoísmo, da ilusão, né? É caminhar rumo ao redil da luz, né? Onde a alma reencontra o repouso e a segurança, né? Quando nós desencarnamos e tivemos uma vida, pelo menos, buscando nos melhorar, buscando o melhor para o próximo, nós vamos encontrar exatamente no lado espiritual o repouso e a segurança, né? Interessantíssimo, né? Que possamos nessa reflexão compreender que o Cristo é a porta do amor, né? Sempre aberta aos que buscam a renovação e a paz. Jesus nos recorda que não basta sermos mansos, somente mansos e afáveis, né? Como as ovelhas do seu rebanho. É preciso também discernimento, né? Saber reconhecer a porta certa, onde estamos, o caminho que nós estamos trilhando. Estamos caindo pelo caminho certo, pelo caminho estreito, né? Que vai nos levar a essa porta, né? E que é a porta que conduz à vida verdadeira, né? A vida que nós tanto buscamos, né? Nós que já estamos num caminho dos estudos espirituais, temos pelo menos a consciência daquilo que nós podemos buscar. Muitos, infelizmente, ainda não têm esse conhecimento, ou por não querer, ou por falta de condições, ou alguma coisa, mas nós temos. Nós temos consciência, temos conhecimento, e isso também nos leva a uma certa responsabilidade, né? Quantas vezes a gente, fascinado pelo pasto mais verde da ilusão, né? Deixamos o caminho seguro para seguir atalhos que nos afastam do bem. Nem sempre é o lobo que nos ameaça do lado de fora, mas às vezes é a nossa própria imprudência, né? O nosso orgulho, o nosso desejo de caminhar sozinho, né? Que faz a gente perder o rumo, né? Quando a gente caminha por caminhos que nós escolhemos e que às vezes não são os mais certos, a gente pega rumos que não são os mais corretos, né? Ser manso, portanto, não é ser ingênuo, né? Manso não é ser ingênuo. A bondade precisa caminhar ao lado da vigilância. E a fé deve vir acompanhada da prudência, né? Então temos que sempre não ser, ter a nossa, sermos mansos, né? Sermos bondosos, né? Mas precisamos caminhar sempre ao lado da vigilância e da prudência, né? E logo mais nós vamos ver o que é a prudência e o que é a vigilância, né? Que vai nos trazer esse conhecimento, né? O Cristo é a porta e cabe a nós com humildade e constância, né? Se nós formos humildes e não formos constantes, nós temos que manter sempre o olhar voltado a Ele, confiando que toda segurança, toda paz e toda luz estão do outro lado da porta, né? Onde nós vamos encontrar o pastor divino que nos espera, né? Essa sempre caminhar
com segurança, e nós, graças a Deus, já sabemos sempre o que tem do outro lado da porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? João 14:6. Essa mensagem nos lembra que a porta é também o caminho da moral, né? Da verdade e do amor, né? Sempre a moral, a verdade e o amor, né? Representado por Jesus e os seus ensinamentos, né? A porta está aberta, mas é necessário estar e atento e vigilante para atravessá-las, né? Ela, quando eu falei para vocês de mansidão e vigilância, né? Ela nos ensina que a mansidão e a ternura são qualidades importantes, né? Mas que não basta ser bondoso ou passivo. É preciso vigiar nossas ações, nossos pensamentos, né? E os nossos sentimentos também. Temos que estar sempre vigiante. Como estamos agindo, como estamos pensando, o que estamos sentindo, né? Porque às vezes um sentimento de rancor, um sentimento de tristeza, um sentimento de mau agrado com alguém, não está prejudicando as pessoas, está prejudicando a nós, né? A gente volta a falar que o perdão, quando eu peço perdão a alguém, eu não estou perdoando ele, na verdade eu estou me perdoando, eu estou retirando de mim esse peso daquilo que eu estava pensando sobre aquele meu irmão. Porque eu quero o mal dele, eu quero que ele quebre a perna, eu quero que ele morra, eu quero que isso. Mas todo lançamento que nós fazemos, toda essa energia que eu remeto para alguém, ela retorna para mim. Então, eu posso quebrar a perna, eu posso morrer, eu posso acontecer tudo aquilo que eu estou falando para ele, né? Então, vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações é exatamente uma constante nossa, né? Tem que ser uma constância nossa. E imagine uma pessoa que só pensa em seus interesses, mesmo sendo gentil e bondoso, né? Completamente egoísta. Ele se afasta do caminho seguro, né? Tornando-se vulnerável às influências negativas, né? Não adianta ser bondoso, manso e bonzinho, mas eu só penso em mim, só nas minhas coisas, só na coisa, né? E sem caridade nós não vamos a lugar algum, não é verdade? Mateus 26:41, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que entender isso, pessoal. Muito. A carne nossa é fraca. Por isso que a gente, nas nossas orações, as orações nos fortalece, né? Traz energias positivas para nós. A vigilância e a prece nos protegem das tentações que desviam a ovelha do bom caminho. Por isso que a gente sempre fala, né? Orai e vigiai, né? Imprudência e desvio, né? Muitos se afastam da porta correta, né? Atraídos pela ilusão, pelo vício, pelo desejo desordenado, né? Maus pensamentos, querendo coisas que não são bom, que não estão corretas, né? Essas coisas sempre nos levam a caminhos que não são os mais, na verdade, o desvio do caminho, né? A imprudência nos leva a caminhos tortuosos e prejudica a nossa evolução, né? Uma pessoa que toma decisões precipitadas por ambição ou por medo, sem refletir nas suas consequências para si e para com os outros, né? Corre o risco de se afastar do bem, né? Então é muito importante a gente ter
essa prudência para a gente não desviar o nosso caminho, né? Em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Aqui, novamente, a prudência nos ajuda a seguir portas, evitando caminhos falsos e enganadores. É muito importante, né? Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Vamos nos evoluir, vamos aprender, né? Para a renovação da vossa mente, né? Para que a gente possa, assim, nesses atropelos do mundo, né? Com tantas coisas que nos são apresentadas, né? Que às vezes são coisas boas, mas não tão boas para nós, né? E tem uma passagem do protetor do pastor, né? O pastor, nesse tema, né? Ele simboliza Jesus e os espíritos protetores. Não é só Jesus, né? Os espíritos protetores também, que nos orientam, né? Através das nossas leituras, através das mensagens que nós recebemos, né? E seguir suas instruções exige muita humildade e atenção constante. Humildade para quê? Para receber aquilo como um ensinamento, né? Temos que ter humildade para receber aquilo, porque às vezes a gente tem algum ensinamento e a gente fala, poxa, mas caramba, não vou conseguir. Ah, mas, puxa, será que é verdade isso, né? Então temos que ser humilde e tudo aquilo que vem de bom para nós, acatar aquilo, e mesmo que ainda for um pouco estranho para nós, poder trabalhar aquilo, porque se vem de espíritos protetores, de uma leitura boa, aquilo está correto. E a gente percebe que nós ainda não estamos situados naquele conhecimento, e isso pode nos atrasar. Então, tudo temos que pegar, esmiuçar, né? Até a gente poder entender aquilo, que às vezes a gente não aceita pela falta de entendimento. Eu vejo isso muito com meus alunos, né? No começo do curso, às vezes eu estou dando, Carlos, mas é isso, é aquilo, não sei, não, acho que não consigo, é tão difícil. Por quê? Porque falta o conhecimento. O conhecimento vai nos destravando o nosso caminhar. Por exemplo, quando eu tenho um problema muito sério, eu vou orar pedindo para que eu possa me fortalecer, para que eu possa passar por esse momento. A oração não vai tirar esse desígnio de mim. A oração vai me fortalecer para que eu possa enfrentar isso, né? Então, tendo com humildade, através das orações, fortalecimento, né? E a atenção constante sobre o que passa para nós. Todas as vezes que temos muitos problemas, né? Isso nos causa muitos problemas, né? Motivação, nervoso, ansiedade, medo, né? E é só nas orações que nós vamos nos acalmar. Só nas orações que nós vamos nos fortalecer. Sempre, sempre. Parece incrível, mas quando nós temos um problema, a oração vai tirar, vai descarregar essa coisa nossa. Pode ser no primeiro dia não, no segundo não, no terceiro, mas oramos, 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 até que o nosso espírito possa compreender, né? Que lá atrás fizemos algo errado e nós temos que passar por isso. Se lá atrás demos risada, né? Se chutamos o cachorro lá atrás, agora é a hora de darem risada de nós e chutar a gente. Então, essa humildade que é muito importante nessa hora das provas. Humildade seria aceitar aquilo, né?
para que possamos, através dessa passagem nebulosa, poder aprender, né, e descarregar esse problema, resgatar realmente, né, com a mesma vontade de que nós tivemos lá atrás, a vontade de fazer para aquele nosso irmão. Né? Em João 10, eu conheço as vidas, não, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando buscamos orientação, nas preces sinceras, né? Prece sincera, é muito importante quando a gente faz a prece, pedir com fervor, acreditar naquilo que nós estamos pedindo, né? E estudando os ensinamentos espirituais, né? Fortalecemos o nosso discernimento, o nosso entendimento, né? E evitamos cair em influências negativas. Porque eu tenho um problema, eu não vou fazer a oração, eu continuo nesse problema. O que eu vou receber? O medo, o nervoso, a falta de, de poder para resolver aquele problema, eu vou receber influências negativas. Né? Por isso que é muito importante. Eu sei que não é fácil quando a gente passa por alguns problemas, e às vezes os problemas não são rápidos, ele demora um certo tempo, né? Porque não sabemos o que fizemos no passado. Então, às vezes, mas através da oração, persistência, fé, a gente consegue passar por tudo isso, né? Eu separei 4 casos importantes aqui, que eu vou explicar cada um deles dando exemplos, né? Aplicação na vida prática. A lição nos convida a aplicar o ensinamento no cotidiano. Tomar decisões conscientes e responsáveis. Né? Antes de assinar um contrato ou fazer uma compra importante, refletir se a decisão é justa e necessária, evitando agir por impulsos. Né? Eu lembro que eu dei esse exemplo para uns alunos e ele me disse: Carlos, mas a pessoa que tem muito dinheiro, ela faz várias compras por impulso. Vive fazendo compra por impulso e tudo bem para eles. Eu falo, tudo bem para eles agora, nesse momento, ou talvez nesta vida. Que às vezes essa vida pode cobrar eles. Mas todo esse dispêndio que eles fazem sem dar valor àquilo, numa próxima, ela não vai ter essa condição, vai ter uma condição muito reduzida, muito péssima para ela. Né? Então, se nós possamos na nossa vida poder tomar muito cuidado nas compras, assinar documentos, né? Essas coisas que nós temos que tomar muito cuidado, né? Ter consciência e responsabilidade em toda decisão que nós temos na nossa vida, né? Uma segunda é evitar influências negativas e pessoas que nos desviam do bem, né? Aqui eu posso dar como exemplo afastar de conversas maldosas. Sabe, os amigos estão sempre falando mal do um, falando mal do outro, então é normal isso, hein? Em reunião de amigos, nas empresas, sempre tem aquela turminha que fica falando isso, fazendo aquilo, dando risada de um, dando risada do outro. Vamos nos afastar, né? Ambiente que estimulam o orgulho, a inveja, o desânimo, né? Às vezes a gente tem um convívio com o pessoal que quer ser mais do que os outros, né? Você viu aquele comprou um carro novo, mas deve ter feito por 24 meses. É inveja, né? E também o desânimo, né? Ter lugar onde te deixa para baixo. Sabe, uma coisa pesada. A gente deve evitar esse tipo de coisa. Uma outra coisa, leituras que não nos cabem, né? Tem leituras que não são boas. Então a gente também deve evitar esse tipo de leitura, né? Que não cabe. Participar de grupos de zap, né? Que só
mandam bobagem, só mandam isso. Essa coisa corta. Eu tenho um grupo de amigos que eu tô lá, eu não quero sair, deixo lá, só que eu não participo. Só quando falo meu bom dia, quando eu falo, às vezes, boa noite, ou quando é alguma conversa, mas as postagens nem abro, porque eu sei que é só bobagem. Então, não vou fazer isso, né? Praticar a disciplina moral, como honestidade, respeito e generosidade, né? Primeira coisa importante, pessoal, na disciplina é cumprir com os compromissos assumidos. Vocês cumprem com, né? Se tem um compromisso, tem que ir nesse compromisso. Se você deu o que vai, tem que ir, né? É muito importante a disciplina nesse ponto, né? Tratar todos com cortesia, né? Sempre com cortesia. Mesmo que a pessoa não seja aquelas pessoas que você mais gosta, né? Que tem alguns problemas, mal-humorada, chateada, bronca, né? Tem que tratar com cortesia, né? E oferecer ajuda sem esperar retribuição, né? É muito importante, né? Vocês veem justamente esses artistas fazendo contribuições e tudo, e fala o valor, e fala isso não tem valor nenhum, tá? Só tem valor aquele que recebe, mas ele pessoalmente não tem nenhum valor. E o quarto ponto que eu achei interessante é desenvolver hábitos espirituais como prece, reflexão e auxílio ao próximo. A prece já falamos, né? Reservar alguns minutos por dia para orar é sempre importante. Eu faço minhas orações quando eu levanto de manhã e quando eu vou dormir. Ou quando é necessário por algum motivo que acontece durante o dia, eu faço minhas orações, né? Ler uma página edificante é muito importante, pessoal. Tem pessoas que não gostam de ler. Eu tenho um problema muito sério com meu filho e com a minha filha. Eu falei, mas uma página à noite, antes de deitar, pega o Evangelho, dá uma lida, né? Ah, pai, eu vou, tal, mas eu sei que não faz. É muito importante aqueles minutinhos que você vê, no ano nós temos 365 dias. São 365 páginas. Né? Parece que, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. É sempre assim, pouquinho, pouquinho. Mesmo que você não gosta de ler, eu acho que é muito importante isso aí, né? E pequenos gestos de caridade. Não precisa ser grande. São pequenos gestos de caridade, um sorriso, um abraço, emprestar o ouvido. Isso é a caridade. Essas são as caridades mais importantes, né? A cada um que muito foi dado, muito será pedido. Eu já ouvi muitas vezes falar, poxa vida, então eu vou parar de ficar com conhecimento, de pegar, ler muito, que depois vão me cobrar demais. É justamente o contrário, pessoal. Você só evolui através das leituras, do conhecimento. Você tem que ter conhecimento para você ajudar o seu próximo. Isso é uma evolução, né? Temos responsabilidade pelo uso correto do potencial recebido. De tudo que eu recebo, eu tenho que propagar. Não é verdade? Se eu tenho conhecimento, eu vou propagar aquele conhecimento. Seguir a porta é forma de usar nossos talentos em benefício do próprio, né? Para nós mesmos, né? Nosso benefício e a do próximo. Sempre, 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 né? Ninguém evolui se não tem conhecimento, se não estuda, né? E vamos finalizar aqui. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Você vê Mateus 7,7, né? Então, o que você pedir? Bater é pedir, né? Bati, abrir-se-vos-á, né? Buscai e achareis, né? Então, quando eu vou buscar algo, eu vou achar, com certeza. A prece não muda os desígnios, pessoal, já falei isso.
não tira de nós aquilo que nós temos como resgate, né? Então, ele não muda os desígnios de Deus, mas nos dá clareza e força para seguir pela porta correta. Então, resumindo tudo isso, pessoal, oração, conhecimento, gentileza, ajuda ao próximo. Tendo essas coisas, caminhando firme, nós vamos encontrar essa porta. E ao atravessar essa porta, quando desencarnarmos, vamos encontrar do outro lado o descanso, né? E a felicidade de ter passado pela Terra, não como. Porque nós não temos toda a evolução do mundo, mas se eu busco me melhorar, se eu busco ajudar o próximo, se eu busco me ajudar, nós vamos chegar do outro lado da porta, com certeza. Tem muitos que falam que nós vamos passar pelo umbral. Eu acho muito difícil, muito difícil. Porque o que é umbral? Umbral é você ter apego muita coisa material. O umbral representa você ser mesquinho, ser egoísta, ser maldoso, viver uma vida desregrada. Então não tem como passar. Se você tem consciência aqui na Terra e consciência do que acontece do outro lado, buscando todos os dias me melhorar e ajudando ao próximo, com certeza não vou passar no umbral. Vou diretamente para lá e, se Deus quiser, todos nós vamos. Beijão para todo mundo. Espero ter passado a mensagem da melhor forma possível e que possamos, assim, caminhar juntos e seguros. Beijoca. Eduardo. André, esteja presente. Estou, meu querido. Estou aqui aprendendo com o Senhor, com vossa sabedoria. Mas Carlos, confesso que você é otimista, viu? Eu acho que a gente vai dar uma passadinha lá. Não. Mas quero trabalhar para não chegar, não passar. Eu também estou trabalhando para isso. Mas pelo que eu conheço do umbral, não vamos passar, se Deus quiser. Bom, estou falando Deus há de querer. Trabalho comigo, né? Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá então fazer nossa vibração? Vamos. Para quem chegou depois que eu já tinha saído, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui com a gente, viu? Não vou citar todos, mas um beijo para todos. Então, vamos lá, peguem a sua água, né? Não esqueçam da água. E vamos então, fechando os nossos olhos, pedindo ao Mestre Jesus que nos ampare e nos proteja, pedindo ao Mestre e aos nossos guias que possamos orar e pedir pela paz mundial. Que os governantes do mundo entendam que a paz é muito melhor do que a guerra. Que conquistar não é mais desse nosso mundo. O mundo agora é de repartir, de contribuir, de ajudar o próximo, de regenerar tudo que nós destruímos no passado. Que os dirigentes do mundo possam compreender que a riqueza está no bem-estar coletivo. Vamos também vibrar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que os nossos governantes de todos os lugares, de todos os cantinhos, possam encontrar um caminho melhor para o Brasil. Que as disputas, que essa guerra de palavras, de ódio, possa ser amenizada, que possa ser
vencida através do diálogo, do amor e da paciência. Vamos pedir também ao nosso Jesus que ore, que visite todos os hospitais, todos os cantinhos, onde tem alguém necessitado, alguém sozinho no leito do hospital, sentindo dor, sentindo solidão nesse domingo, nessa semana. Que ele possa se sentir abraçado por todos nós, que ele possa se sentir amado por Jesus e por todos nós. Vamos pedir também por todos que trabalham nos hospitais, os médicos, enfermeiras, o pessoal que trabalha por trás, fazendo o hospital funcional, administrativo, refeitório, limpeza. Essas pessoas se dedicam pela saúde do próximo e que Deus possa ampará-los, dar muita saúde e fé para todos eles. Vamos vibrar também para quem está preso, encarcerado, que hoje possa começar o trabalho de se arrepender. Que cada um deles possa perceber que o momento de virada é hoje, não amanhã, não depois. Que eles possam sentir nesse momento a luz de Jesus tocando o seu coração, ampliando e abençoando. Vamos vibrar também por todos os moradores de rua, de todos os tipos, os sem empregos, os abandonados, os viciados, que eles tenham energia para começar uma vida nova, que procurem apoio, que encontrem um apoio e aproveitem as oportunidades para sair desse caminho. Vamos vibrar também por todos os idosos que estejam sozinhos em casa, se sentindo abandonados, se sentindo desamparados. Que Deus e Jesus possam ampará-los e acalentá-los esta noite. Especialmente, vamos vibrar por muito carinho por todos que estão passando pelas doenças crônicas, doenças difíceis como Alzheimer, Parkinson, como câncer de qualquer tipo. Que Jesus, nesse momento, possa suportar a fé de todos, que possa ajudá-los na cura do que for possível, que possam energizá-los para enfrentar cada passo dessas doenças com energia, esperança, sabendo que isso é para o aprendizado próprio. Vamos vibrar também por todas aquelas doenças que são mentais e não têm repercussão tão física, como depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e todas as outras aqui que não estou citando. Que essas pessoas possam ser amparadas também, que possam ser amadas e encontrarem o seu próprio caminho também. Vamos vibrar por todos os nomes que estão na nossa live aqui, no nosso chat. Que cada um possa receber o nosso amor, a nossa vibração. Mesmo os encarnados como desencarnados, possam receber aqui do nosso grupo as melhores intenções, as melhores vibrações. Vamos vibrar também pelos nossos desafetos. Vamos pedir a Jesus hoje que limpe o nosso coração um pouco da mágoa, que nos ajude a perdoar, que nos ajude a entender o outro lado, que nos ajude, a superar esse momento. Vamos pedir a Jesus também que nos proteja
Que possamos ser a ovelha que o professor Carlos comentou hoje, com a ovelha com sabedoria. Que essa sabedoria nos permita evoluir sempre, estudar mais, saber mais. Vamos vibrar também pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por todos aqueles que o nosso coração vibra facilmente. E para finalizar, vamos vibrar pela nossa casa, imaginando uma luz branca entrando em todos os nossos cômodos, purificando cada cantinho, purificando cada espaço, permitindo que cada espaço seja purificado, seja cuidado, seja um canto de amor e de paz. E por fim, vamos agradecer a bênção de estarmos aqui todos juntos, prontos para iniciar mais uma semana produtiva, mais uma semana de trabalho e de aprendizado. E que possamos, nessa semana, terminarmos melhores do que começamos a semana. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Uma ótima semana a todos. Se cuidem. Nos vemos na casa na quarta-feira, do meu lado, e para o professor Carlos na segunda e terça. Tá bom. Obrigado, André. Beijão para todo mundo. Boa semana a todos.